Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Essa noite gostaria de refletir um pouquinho sobre a renovação da nossa mente. O texto base para a nossa reflexão de hoje está em Romanos 12, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um versículo do apóstolo Paulo em Romanos que toca muito no meu coração. O que Paulo aborda nesses dois versículos no início desse capítulo? Algo que começa no início da nossa vida cristã, a partir da nossa conversão, e continuará até o fim dos nossos dias. Esse processo de mudança da mente, ela acontece gradativamente, dia após dia. Ele cita que a gente precisa mudar a mente. Como mudamos na nossa mente? Como realizamos essa reforma dos nossos conceitos que nós trazemos? A palavra de Deus, o nosso alimento diário, é que vai nos ajudar a renovarmos a nossa mente. Porque sem essa mudança de mentalidade, não haverá mudança de comportamento. As nossas práticas, é uma extensão, uma consequência dos valores que nós trazemos, seja de forma consciente ou não. E essa mudança, ela vem através de uma estrutura dos valores que nós trazemos. Quais valores nós trazemos? O que a gente construiu durante a nossa trajetória? O que precisa ser revisto, mudado, alinhado de acordo com os valores que encontramos na Palavra de Deus a partir do momento que nós nos decidimos, nos convertemos a Cristo? Irmãos, Deus não trabalha sozinho. Temos essa parte que nós precisamos fazer. Ele decidiu agir desde o princípio com a interação conosco, com os humanos. E nós temos vários exemplos na Bíblia que relatam isso. Renovar a nossa mente é um dos fatores mais importantes para qualquer outro tipo de mudança aconteça na nossa prática diária. Essa parte ela busca uma interação constante, diária, de meditação da palavra, de estudo, de oração. É algo que nós precisamos fazer diariamente para que isso aconteça. Uma outra referência bíblica muito importante do apóstolo Paulo também está em Efésios 4, 22 e 23, que ele enfatizou aos crentes de Éfeso. Vocês foram instruídos a deixar renovar no espírito do entendimento. Qual que é o contexto de renovar o espírito do entendimento? É a mudança de comportamento. Irmãos, a nossa ignorância nos escraviza. Oséias diz lá no capítulo 4, 6: O meu povo está sendo destruído, pois lhes falta entendimento. O que é ignorar? É desconhecermos de algo. Mas em João 8,32 nós temos que o conhecimento ele é libertador. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Essa mudança de mentalidade, ela não começa sozinha e nem se sustenta sozinha se não tivermos uma intenção para que ela aconteça. Renovando, comentando novamente, nós precisamos ler a palavra, nos alimentar diariamente da oração, de meditar sobre ela, de pedirmos direção ao Espírito Santo para que a gente tenha esse entendimento e essa mente possa ser renovada diariamente. Citando novamente o versículo lá no início de Romanos 12, o versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que nós temos feito em relação aos nossos cuidados com o corpo? Nós estamos cuidando da nossa mente, do nosso espírito? E estamos cuidando do nosso corpo também? Muitas das vezes nós ignoramos essa advertência divina, da gente
cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. A gente não pode transferir a Cristo essa responsabilidade de nos darmos saúde, de sermos abençoados com saúde. Nós precisamos fazer a nossa parte também. A gente não pode negligenciar os cuidados com o nosso corpo. Será que o que estamos fazendo tem glorificado a Deus? Será que a forma que estamos nos alimentando, cuidando do nosso corpo diariamente, tem glorificado ao Criador? Lá em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É uma advertência que ele deixou para a gente. Uma outra referência também encontrada que ele deixou para a igreja de Filadélfia diz o seguinte: venho sem demora, guardem bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós somos, irmãos, guardiões daquilo que nós temos recebido de Deus. O que é ser guardiões? O que significa guardar bem, como diz esse versículo, direcionado à igreja de Filadélfia e a nós também nos dias de hoje? Guardar bem é uma expressão do grego krateo, que significa ter poder, apoderar-se, controlar, reter. Guardar bem o que temos não são ordenanças apenas na área espiritual, como às vezes podemos pensar. A nossa saúde também precisa ser guardada, cuidada, com responsabilidade. E essa responsabilidade é nossa e não de Deus. Ele trabalha junto conosco, nós fazemos a nossa parte e Deus fazendo a parte dele. Uma frase que eu achei muito importante, numa das leituras que eu fiz recentemente, diz o seguinte: a maneira como terminaremos nossos dias nesse mundo, a duração da nossa vida, está ligada diretamente às escolhas que nós fazemos. Citava nesse livro também uma referência de um pastor que ele cuidava do corpo, se alimentava bem, dormia bem, não negligenciava esses cuidados, tinha tempo de descanso. Ele foi abordado por um irmão e disse: por que o senhor se cuida tanto? O senhor tem medo de morrer? E ele respondeu: eu não tenho medo de morrer, eu só não quero ser responsável por isso. Que a palavra de Deus, e o Espírito Santo mude a nossa mente, mude o nosso comportamento, para que a gente não seja negligente com o que o Senhor deixou para nós. E que a gente possa fazer a obra dele, cuidando do nosso corpo e fazendo a nossa parte. Nós temos o relato desde o início, lá em Gênesis, que Deus criou todas as coisas e no 7º dia ele descansou. Às vezes nós negligenciamos essa parte também de não cuidarmos do descanso. Vivemos nessa loucura de tantas responsabilidades, de tantas demandas e nós esquecemos do descanso, de quão importante é o descanso. A gente precisa realmente ter equilíbrio. E algo que nós negligenciamos, que a gente vê que é uma prática de algumas pessoas, e a gente vê a consequência disso, é de nós não dedicarmos um tempo diário para meditarmos na palavra, para estudarmos, para refletirmos, para orarmos e ter certeza que isso vai nos alimentar para nós seguirmos o nosso dia a dia. Nós não podemos deixar isso apenas para um culto no domingo. Nós precisamos fazer isso diariamente, nos alimentarmos espiritualmente e cuidarmos do alimento fisicamente, diariamente. Por quê, irmãos? Porque Deus tem um propósito para nós nesse mundo. Ele não permitiu que nós estejamos aqui à toa, tem um propósito. E que a gente possa realmente cumprir o nosso propósito aqui na Terra. E para finalizar, irmãos, nós precisamos estar saudáveis, espiritualmente, com a mente renovada, com o nosso corpo saudável, cuidando da gente, dos nossos familiares, para que a gente consiga atingir o propósito e que Deus possa cumprir o propósito dele na nossa vida. Que a gente possa viver com equilíbrio, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos orar? Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade e por a Tua palavra nos trazer essa reflexão, que a gente possa realmente cuidar do nosso espírito,
nos alimentarmos diariamente da Tua Palavra, orarmos, estarmos em contato constante, fazendo a nossa parte para que o Senhor possa cumprir em nós a Tua vontade, o Teu chamado, Senhor. Nós sabemos dessa importância de estarmos dispostos, com os ouvidos abertos, coração sedento da Tua Palavra, para não podermos ignorar o que o Senhor tem deixado para nós e que a gente não tenha passado nesse mundo, né, sem cumprir a Tua vontade. Eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade. Nos ajude, Espírito Santo, a fazermos a Tua vontade. E como diz a Tua Palavra, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, que tudo seja feita para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.